hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023, 1h da tarde, mais 16 minutos, chegando com mais um Informe Região nesse dia chuvoso em todo o sul catarinense. Temperaturas bem abaixo daquela expectativa das pessoas para o final de semana, mas nesse momento 19 graus aqui na região sul, uma garoa bem fininha, sem previsão de chuva forte, mas isso deve ocorrer durante todo o final de semana aqui no sul catarinense e também em outras regiões do estado. O negócio é fazer programações aí que não tenham nada ao ar livre e se proteger da chuva, quem sabe aí ficar mais quentinho. Lembrando, né, que as campanhas do agasalho já começaram. Você que vai fazer a troca de roupas aí do seu roupeiro, do seu guarda-roupa e tiver aquela peça sobrando, um guarda-roupa, uma blusa mais quente, homem, mulheres, enfim, já comece a juntar e doe aí para as instituições mais próximas para ajudar aqueles que tanto precisam, porque o frio dói. O governo federal definiu as faixas de incentivo econômico para o programa Minha Casa Minha Vida, com um limite máximo de R$170 mil e acréscimos para o uso da energia renovável. A meta do governo é atender 2 milhões de famílias até o fim do mandato Lula, em dezembro de 2026. Portaria com os limites de subvenção econômica foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O valor máximo para as unidades de R$170 mil havia sido confirmado no dia anterior pelo ministro Jader Filho das Cidades, em São Paulo, durante participação no 96º encontro realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Serão elegíveis para o programa famílias residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$8 mil e as residentes em áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$96 mil. O retorno do programa Minha Casa Minha Vida foi anunciado pelo presidente Lula em viagem a Santo Amaro, no interior do estado da Bahia. A medida provisória com as linhas gerais do programa já foi assinada e enviada ao Congresso Nacional. O governo afirma que vai investir R$590 milhões para entregar, até maio deste ano, 7.400 unidades habitacionais. Rio de Janeiro e São Paulo serão os estados com o maior número de unidades entregues nos próximos meses. Serão 1.420 em território paulista e outras 1.432 no Rio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que algumas empresas chinesas de comércios eletrônicos praticam concorrência desleal ao burlar as regras de importação. As plataformas especializadas nesse tipo de serviço registraram um grande crescimento nos últimos anos. As pequenas importações, feitas em grande parte diretamente por pessoas físicas, tiveram um aumento exponencial nos últimos anos. O crescimento do e-commerce e a pandemia incentivaram esse mercado. Dados do Banco Central apontam que as compras feitas por meio de sites internacionais e também pelos correios cresceu mais de 34 vezes desde 2014. A ampliação da fiscalização e a taxação das compras internacionais de pequenos valores é uma das ações levantadas pela Receita Federal para a redução das perdas com a arrecadação federal. A medida também promete devolver as contas do país para o azul e ajudar a cumprir as metas de economia, de controle de gastos apresentada pelo governo. A novidade deve limitar a isenção de impostos sobre encomendas internacionais feitas no país e atingir diretamente o negócio das plataformas estrangeiras especializadas neste tipo de e-commerce. Uma ação foi movida no STF para evitar o abril vermelho, ações que podem resultar em invasões de terras em várias partes do Brasil. O STF analisa pedido da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária para impor medidas cautelares com o objetivo de impedir invasões a propriedades rurais do país. A CNA elencou 11 medidas, entre elas a responsabilização civil e criminal de lideranças de movimentos da reforma agrária, como o MST, em caso de invasões. A ação no STF foi motivada por notícias que relatam invasões a propriedades rurais em função do abril vermelho ou abril de lutas.
Para os movimentos, abril é um mês que marca ações em prol da reforma agrária e lembra o massacre do Eldorado do Carajás em 1996, quando 19 pessoas foram assassinadas pela Polícia Militar do Pará. O coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, afirma que não há uma jornada de invasões, mas sim ocupações pontuais para denunciar latifúndios improdutivos. Não compactuando com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir essa cautelar para que obrigue tanto o governo federal quanto os governos estaduais e as suas secretarias de segurança pública para que monitorem, apresentem relatório e impeçam a prática de crime de esbulho possessório, ou seja, a prática de invasão de propriedade rural. E nesse grupo que vão participar, além dessas secretarias de segurança pública, órgãos, autoridades policiais, a CNA e suas federações de agricultura, também passem relatórios diários dessa movimentação, desses movimentos sociais, para que impeça esse tipo de prática de crime. A seguir, nem todos os brasileiros são adeptos ao Pix. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina, você está dormindo e Deus está ali, ó, de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arce Preste Paiva, 135. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de comentar com você sobre a nossa agenda MQV, nesse dia 13/4, que será numa quinta-feira. Vai ser bênção em nome de Jesus, começando pela IIGD Cocal do Sul, às 19h30, Avenida Maximiliano Gadzinski, 147, ali no centro de Cocal do Sul, com a nossa amiga irmã Janaína. Já em seguida, teremos também lá na IIGD Içara, às 19h30. Ali uma equipe de fé vai estar conduzindo esse culto maravilhoso para abençoar as mulheres que ali estarão presentes. A rua, a 7 de setembro, 600, centro de Içara. Olha o endereço da bênção. E logo em seguida também temos lá no Rio Maina, IIGD Rio Maina. Eu estarei ali com a minha amiga Eliane Lopes. Olha, para abençoar a sua vida. Vai ser chuva de bênçãos. Aleluia! Avenida dos Imigrantes, 1110, Rio Maina. Ali é o endereço da bênção.
Aguardo vocês lá, hein? Eu estarei ali no Rio Maina, mas as demais igrejas vai ter ali a equipe de fé para abençoar a sua vida. Fica aqui o meu abraço, em nome de Jesus. O Supremo Tribunal Federal publicou na última quinta-feira, ontem, a decisão final sobre a revisão da vida toda do INSS. Na resolução, que tem quase 190 páginas, prevaleceu a tese definida no julgamento sem alterações. A ação foi aprovada por 6 votos a 5. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual os aposentados pedem a correção do benefício para incluir no cálculo de aposentadorias, auxílios e pensões as contribuições feitas antes de 1994, beneficiando quem tinha pagamentos maiores antes do início do Plano Real. Dessa forma, com a publicação da Suprema Corte, os processos que estavam parados na Justiça podem voltar a andar. Sendo assim, a decisão final garante a correção ao beneficiário que entrar na Justiça pedindo a revisão. Mas atenção, o segurado que fizer o pedido precisa tomar cuidados, porque nem sempre a correção vale a pena. Isso porque a revisão só favorece quem tinha altos salários antes do início do Plano Real. Já os trabalhadores que ganhavam menos não terão vantagem. Para entrar na Justiça, o aposentado deve ter a documentação que comprove o direito, além de cálculos que mostrarem a possibilidade de aumentar a renda. Dentre os documentos estão o Cadastro Nacional de Informações Sociais, carteira de trabalho, carnês de pagamento e cópia da Relação de Informações Sociais. A decisão do STF mostra que tem direito à revisão o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência instituída pela Emenda 103 no dia 13 de novembro de 2019. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876 de 1999. Lembrando que a reforma da Previdência de 2019 mudou essa regra. Hoje, o cálculo do benefício é feito levando em consideração todos os salários desde 1994. Por isso, novos aposentados não têm direito à revisão. Com isso, o Supremo entendeu que a transição da reforma ampliou as desigualdades sociais, hipótese não prevista pelo legislador da época. Um estudo revelou que a maioria das pessoas não costuma lavar os utensílios de maquiagem após o uso, de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde, o que representa um grande risco para a pele, podendo causar sérios problemas devido ao acúmulo de bactérias. A recomendação de limpar os pincéis de maquiagem após cada uso parece exagerada, mas um novo estudo pode te dar motivos para isso. Conduzida por uma marca britânica de pincéis para maquiagem e cosméticos, a pesquisa revelou que a limpeza incorreta desses utensílios pode deixá-los com mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Os pesquisadores analisaram o armazenamento de 2 conjuntos de pincéis, um limpo e um sujo, em 5 locais diferentes, incluindo a penteadeira de um quarto, a bolsa de maquiagem, uma bolsa exclusiva para pincéis de maquiagem, uma gaveta para pincéis e um suporte no banheiro. Após 2 semanas, eles compararam as bactérias presentes nos pincéis com as de um assento do vaso sanitário. Os resultados das amostras revelaram que todos os pincéis sujos continham as mesmas ou mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Foram encontrados vestígios potenciais de E. coli, levedura e mofo, que podem levar a infecções fúngicas.
Já os pincéis limpos apresentaram significativamente menos bactérias. A pedido da Spectrum Collections, uma cientista cosmética analisou os resultados e alertou que deixar os pincéis sujos e com bactérias aumenta a probabilidade de transmiti-las para o rosto na próxima vez que você for aplicar a maquiagem. A higienização correta inclui lavar os pincéis com água e sabão neutro. Nesse processo, é importante não esquecer de limpar o centro e a parte inferior das cerdas, pois esse pode se tornar um espaço onde as bactérias se acumulam. No entanto, é preciso estar atento para não submergir a parte de metal na água, o que pode danificar o pincel. E para você que gosta de comprar roupas e calçados com preços acessíveis e ainda ajudar uma instituição, neste sábado acontece em Criciúma um bazar onde todos os valores arrecadados serão destinados à AMOV, Associação Amor à Vida de Criciúma, que auxilia pessoas com câncer. O bazar acontece no Centro Comunitário do bairro Nossa Senhora da Salete, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. A gente, tem observado bastante que a cada vez mais o pessoal tá aí com o Pix e ele tá batendo recordes de transações no país todos os meses. Mas mesmo com toda facilidade, ainda existem pessoas que não gostam de usar a ferramenta, os chamados anti-Pix. Os chamados anti-Pix são formados majoritariamente por dois grupos. O primeiro, de jovens com idade abaixo de 19 anos, e o segundo, por pessoas com 50 anos ou mais. Quando se trata do público mais novo, o motivo para não usar o Pix é a falta de adesão financeira, já que muitos são estudantes, não têm renda fixa e são dependentes dos pais. Já os mais experientes têm renda, mas temem fraudes ou roubos. De cada 10 pessoas com mais de 50 anos, apenas 3 usam o Pix. Número que cai para 2 se levar em conta o público com mais de 60 anos. Mesmo assim, o uso desse meio de pagamento só cresce e ainda tende a substituir o boleto bancário em compras online ou até no pagamento de contas de consumo. O uso da modalidade, inclusive, já ultrapassou o do cartão de crédito e ainda seria maior se houvesse possibilidade de parcelamento. Do ponto de vista técnico, o Pix é uma transação bancária segura e amplamente utilizada. Mas uma outra pesquisa apontou que a segurança é o principal motivo que afasta parte dos brasileiros do meio de pagamento. Com tantas ocorrências de roubos e até sequestros, a modalidade precisou criar barreiras para inibir a criminalidade. Em 2021, o Banco Central criou os limites diurno e noturno para o valor das transações e, desde então, as regras vêm se modernizando. Antes, por exemplo, o turno da noite era apenas entre 8 da noite e 6 da manhã. Mas no início do ano, a regra mudou para permitir que o usuário escolha o início do período noturno entre 8 da noite e 10 da noite. A alteração dos limites só pode acontecer depois do prazo de 24 horas. Mesmo assim, ainda podem existir brechas, como em qualquer outro serviço bancário. Então, para aqueles que se encaixam no perfil dos anti-Pix, não precisam se preocupar, já que as alternativas antigas continuam disponíveis, pelo menos por enquanto. E os servidores municipais de Criciúma realizaram nessa semana, mas na próxima segunda-feira eles vão realizar uma nova reunião para ter a primeira rodada de negócios sobre o reajuste salarial com o governo de Criciúma. Nesta sexta-feira, a Comissão de Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Criciúma e região, o CISERP, estará reunida para tratar do assunto. A presidente informou que esse índice solicitado de aumento ao governo será sobre as perdas salariais tanto do piso do magistério quanto para os demais servidores. As perdas somam mais ou menos
15%. Portanto, hoje ainda haverá essa reunião para começar a negociação. Segunda-feira, aí sim a reunião entre todos os servidores para bater um martelo de quanto pedir e aí começa, sim, efetivamente a negociação salarial dos servidores municipais e do magistério aqui de Criciúma, que não tem a data base como os demais, que é março, fica sempre um pouquinho para depois e essa negociação começou. A seguir, vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, com a tecnologia, uma mensagem pode chegar do outro lado do mundo e salvar uma alma e ajudar uma pessoa por meio da fé. A fé tem que existir, pessoal. Quando não tem fé, não tem milagres. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que ser misturada com a fé. A palavra é poderosa, mas ela só funciona com a fé. É a mesma coisa você ter um carro potente na tua mão. Se você não colocar combustível nele, ele não sai do lugar. E a mesma coisa a fé. Você pode ter a fé, mas se você não crer na palavra, você também não sai do lugar. A gente precisa colocar a fé em ação e aí o nosso Deus, ele vai operar maravilhas. Diga amém, Jesus. Olá, povo abençoado, Pastor Márcio com mais uma super indicação da nossa juventude, diretamente aqui do Shopping do Povo de Deus. Esse CD especial do nosso amigo Ronaldo André. Eu creio que você será edificado através das canções. São 12 faixas inspiradas pelo Senhor Jesus e eu creio que não só você, mas toda a tua casa será edificada para a glória de Deus, tá bom? Esse CD com outros CDs aqui, DVDs também, você gosta de louvar e adorar o Senhor, você encontra aqui no Shopping do Povo de Deus, na Avenida São João 815, aqui no centro de São Paulo, na República. Tem uma equipe aí preparada para te atender. Corra lá e entre em contato com um desses telefones. O site está aparecendo na sua tela. E eu creio que além dessas canções, existem outras que vão edificar a sua fé para a glória de Deus. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Olá, minha amiga Mulher que Vence. Eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração que hoje está escrito lá no livro de Jó, capítulo 8, versículo 21. Diz assim a santa palavra de Deus: Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Amém, de alegria, graças a Deus. Mulher que vence, você não fique prostrada diante dos problemas, não fique olhando com os olhos naturais diante das circunstâncias adversas que surgem a você. Olha, levanta a tua cabeça, saiba que tem um Deus que te dará muita alegria. Amém, Jesus? Não importa a área da sua vida que você esteja passando um momento de dificuldade. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que diante dessa tristeza, Ele vai trazer a alegria ao teu coração. Amém, Jesus? Então o que eu digo para você? Se achegue a Ele, busque a Ele de todo o teu coração, medite na palavra de Deus, porque você é uma mulher que vence. Graças a Deus, fica aqui o meu abraço, em nome de Jesus.
E depois dos últimos acontecimentos, concretizados ou não, de ataques em escolas, todas as classes estão se movimentando para falar sobre segurança e também a saúde mental de jovens e adolescentes no âmbito escolar. Um lugar onde antes era o centro de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, agora é carregado pelo medo e angústia. O aumento da apreensão entre pais, alunos e educadores diante de ameaças de novos atentados é notório em todos os cantos do Brasil. Dessa forma, o aumento por ações de prevenção tem se mostrado cada vez mais frequente. Empresas que oferecem consultorias do tipo viram nos últimos dias a demanda por atendimentos crescer como nunca antes visto. Mas não são apenas as empresas privadas que estão com as atenções voltadas para a situação. A Câmara dos Deputados e o Senado anunciaram nesta semana audiências públicas para discutir a criação de equipes de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino e as fontes de pagamento. Além disso, o governo instituiu um grupo interministerial para a prevenção de violência escolar. As iniciativas acontecem em meio a uma ausência de políticas públicas de enfrentamento da escalada do sofrimento mental e da violência do ambiente escolar. Mas a pergunta de muitos brasileiros é sobre o que poderia ser feito para melhorar essa crise. Para especialistas, ações governamentais simples já seriam um pontapé inicial para a melhoria, como, por exemplo, a maior fiscalização do Ministério da Educação sobre uma lei de 2019 que pouco avançou. Essa lei trata basicamente da atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Segundo documentos, apenas 6,5% das quase 138 mil escolas públicas de educação básica no país contam com psicólogos e somente 3,7% com assistentes sociais. Porém, o assunto é complexo e está longe de ser resolvido apenas com a oferta desses profissionais, já que os psicólogos nos colégios não devem ter a função de fazer terapia no ambiente escolar, e sim entender alguns casos e efetuar o encaminhamento da criança a um profissional. Os especialistas afirmam ainda que os recentes ataques e as fake news geradas a partir deles têm sido um fator importante de aumento de ansiedade e de medo entre crianças e adolescentes. Esse ciclo gerado pelo medo pode causar um trauma gigante não apenas na população, mas em como uma sociedade é regida. E a preocupação não é somente em território nacional. O Unicef estima que a perda anual de capital humano para a população entre 0 e 19 anos devido a questões relacionadas à saúde mental, represente um custo de 340 bilhões de dólares em todo o mundo, valor que ultrapassa a casa dos trilhões de reais. A ansiedade representa 27% do total do custo e a depressão, 22%. E desde 2016 está incluído no calendário escolar o Dia da Família na escola, onde participam escolas públicas e privadas de várias espécies e cada instituição vai por uma vertente e envolve todos os pais e a comunidade. E para preparar esse dia de programações, integrando professores, os pais e os alunos, amanhã no dia 15 na Escola S, o assunto vai ser abordado como a saúde mental. Das ações planejadas estão inclusas rodas de conversas com psicólogos, atividades culturais, oficinas de robótica, leitura, massinha, entre outras, até mesmo meditação e relaxamento e uma palestra sobre inteligência emocional. O encontro contará ainda com apresentações do coral da Escola S. Como várias instituições vão estar amanhã fazendo o Dia da Família na escola, uma ação importante já, dentre tantos atos que vem acontecendo no nosso país para integrar e entender um pouco mais da segurança e também da saúde mental dos nossos jovens adolescentes. A Comissão de Finanças e Tributação, na última sessão, fez a aprovação de 3 projetos de lei, entre eles um projeto que garante os direitos dos trabalhadores do Porto de São Francisco do Sul e estabelece também providências até o fim do governo celebrado entre Santa Catarina e União. Os deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação,
aprovaram o prosseguimento da tramitação de 3 projetos de lei, 2 deles de autoria e relatoria do deputado Ivan Nats, do PL. O primeiro projeto partiu do deputado e trata da extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências. A matéria pretende garantir a permanência dos servidores públicos estaduais com funções específicas e típicas de atividade portuária, como os agentes de guarda portuária e os operadores portuários, permanecendo no exercício de suas atividades até que finde o convênio de delegação celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União. O projeto contou com o voto favorável de seu relator, o deputado Mário Mota, do PSD, e foi aprovado por unanimidade. Nós estamos corrigindo um grande problema administrativo que há no Porto de São Francisco do Sul e também há em outros portos catarinenses, como de Imbituba, da migração de servidores para essas instituições, muitos deles com capacidade, mas muitos deles porque são pagas gratificações bem acima da média dos servidores estaduais para quem trabalha na atividade portuária. Então nós estamos recolocando todos os servidores nas suas atividades de origem, a partir dali então fazer um levantamento de quem permanece e efetivamente quem pode voltar à atividade portuária. O outro projeto, de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, estabelece mudanças nas normas e a desburocratização do procedimento de comprovação de residência em Santa Catarina. O projeto é inspirado em uma lei do estado de Mato Grosso do Sul, que regulamentou a autodeclaração. A partir do projeto, será possível produzir o comprovante à mão, substituindo a exigência de uma fatura ou correspondência. Também será necessário constar na declaração a ciência do autor de que a falsidade da informação o sujeitará às penas da legislação. O projeto ainda estabelece uma multa no valor de R$1.000 para estabelecimentos que não aceitarem a declaração de próprio punho. A matéria foi aprovada com voto favorável do relator Ivan Nats e um voto contrário do deputado Gessé Lopes. De fato, nós temos que fazer valer a lei da desburocratização, da facilitação e da credibilidade das informações. Hoje, para cada ato que se faz, é preciso fazer uma comprovação daquilo que se está dizendo. E isso dificulta o pagador de impostos, dificulta o contribuinte e também descredita ele nas informações que ele dá. Razão pela qual eu acredito que basta ele informar seu endereço, que já é o suficiente para que ele tenha o endereço comprovado. Por fim, o projeto de autoria do deputado Gessé Lopes também foi aprovado. O texto da matéria trata da responsabilidade civil e criminal de agentes públicos, independentemente do cargo ou função pública exercida, e será aplicada em ações que obriguem ou causem constrangimento à população quanto ao uso ou aplicação de medicamentos ou imunizantes, como, por exemplo, a vacina para a Covid-19. Hoje nós tratamos aqui da questão orçamentária, né? Se isso gera um custo para o Estado, não gera, até porque seria uma questão judicial, caso alguém seja prejudicado por uma obrigatoriedade de uso de qualquer tipo de substância ou medicamento que venha a ser obrigado a pessoa a usar mediante algum serviço que ele precisa prestar ou acessar algum serviço público. Então, a partir da hora que existe uma obrigatoriedade do Estado para essa pessoa fazer o uso de um medicamento ou de uma substância e ela vier a ser prejudicada por isso, o ente, a entidade, a instituição ou o Estado precisa ser responsabilizado por isso. Com a aprovação do colegiado, os 3 projetos serão encaminhados para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E a Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, com 20 equipes na luta pelo acesso à primeira divisão do Nacional. Nesta sexta, às 7h, Guarani e Avaí dão início a mais uma Série B do Brasileiro, onde 20 clubes disputam a volta para a elite do futebol em 4 vagas. O formato de disputa é o mesmo desde 2006, de pontos corridos em turno e retorno. As 20 equipes jogam 38 rodadas, se enfrentando em todos os adversários como mandante e visitante. As 4 primeiras colocadas classificam-se para a Série A. Já as 4 últimas vão viver o rebaixamento e o pesadelo da Série C. Os catarinenses da disputa são Avaí, que continua com o técnico Alex e cheio de limitações financeiras para segurar a barra esse ano.
Já a Chapecoense aposta na volta de Argel Fuchs para comandar a equipe e segurar a vaga na B do Brasileiro. E estreia frente ao Mirassol neste sábado, em casa, às 5 da tarde. Já o atual campeão catarinense, o Criciúma, estreia na B do Brasileiro, confiante na busca do acesso frente a Tombense nesse domingo, às 11 horas da manhã em casa. O Tigre manteve boa parte dos jogadores do ano passado e renovou o contrato com o técnico Cláudio Tencati para a terceira temporada no comando do clube. A gente já procura estar focado naquilo que deve ser feito no Campeonato Brasileiro. Já analisamos jogos anteriores da Tombense pelos estaduais também, porque ele foi campeão do interior lá, da Copa Inconfidência. Fez uma campanha boa no estadual e ontem pela Copa do Brasil a comissão técnica se reuniu antes, tivemos uma reunião, pauta de planejamento, né, e em seguida a gente assistiu o jogo junto. Inclusive vimos o jogo contra o Palmeiras, saiu na frente no placar, depois tomou o empate, tomou a virada, abriu uma vantagem de gols o Palmeiras, ele chegou a fazer o segundo gol também, a Tombense, e depois que o Palmeiras abriu na reta final o 4-2. Mas foi um jogo apertado, entende? Um jogo difícil, a gente viu o comportamento da Tombense, é um time interessante, com jogadores inclusive também com nome, jogadores de mercado, jogadores com expressão, inclusive alguns não estreando, que talvez possa até estrear, né, contra a gente, né, que o treinador não optou pelo jogo de ontem, talvez está faltando um ritmo de jogo, um ajuste, mas é uma equipe forte, jogadores inclusive que a gente até monitorou para trazer, né? O próprio Friso mesmo que fez o gol, é um atleta que pertencia ao Grêmio, jogou no Botafogo, teve um acesso com o Botafogo do Brasileiro da Série B para A, né? Então um atleta que a Tombense conseguiu levar e era que interessava até o Criciúma há um tempo atrás, né? E outros atletas, então a Tombense realmente já é um time que a gente tem que botar assim, estado de alerta, porque será uma estreia extremamente difícil. E aí precisamos da mobilização de novo, né? Jogadores, comissão e a torcida, que será importante para nos empurrar nos 90 minutos contra a Tombense. Então, recado dado, cabeça agora é na Série B, que comecem os jogos. É isso aí, então começa hoje a Série B já para os catarinenses com Avaí em campo, amanhã tem Chapecoense e no domingo tem Criciúma. Boa sorte aos times aqui de Santa Catarina. Quem sabe aí algum chega à ascensão da Série A do ano que vem. A gente está precisando de representantes por lá. Já Figueirense e Brusque vão disputar a Série C do Brasileiro. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma e também a qualquer momento dentro da nossa programação. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na TV Primavera. Continue acompanhando nossa programação. Eu volto no Boletim Primavera para você e também nas próximas edições. Um bom final de semana, leve o guarda-chuva, o seu casaquinho e até segunda-feira por aqui no Informe Região. Tchau!